All right, guys, I'm going to get started here. So once again, I appreciate you allowing me doing this. Thank you so much. Ok, vamos então começar? Podemos. I didn't get that. What? Ok. Ok, vamos lá então. Muito boa tarde aos nossos participantes do Brasil, de Portugal e do resto do mundo por se juntarem a mais uma nova edição das 24 Horas da Paz, totalmente gratuita em português. Este evento é oferecido pela Paz, uma organização independente, sem fins lucrativos, dirigida pela e para a comunidade de mais de 100 mil membros. Para mais informações, visitem o site www.sqlpaz.org. Queria aqui agradecer aos nossos patrocinadores, Apex SQL, Pluralsight, Ciclocentro e Redgate, pelos prémios que nos ofereceram, que serão sorteados no final do evento a quem preencher o questionário que aparece no final de cada sessão. Lembrem-se de preencher o questionário. Queria falar também aqui de eventos Ciclo Saturday que vão ocorrer no Brasil e em Portugal. Em Brasil será já este fim de semana, dia 21 de novembro, e em Portugal será dia 20 de fevereiro de 2016, em Lisboa. E sem mais demoras, passo a palavra ao Armando, que irá falar sobre a alta disponibilidade sem cluster. Mais esclarecimentos serão efetuados no final da sessão. E vou passar aqui já. Ok, Armando, é tudo teu. Ok, obrigado, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver no planeta. Meu nome é Armando Lacerda e a gente vai compartilhar aí, a gente vai trocar uma ideia aí nos próximos minutos, pela mais ou menos uma hora, sobre alta disponibilidade no SQL Server, sem usar o modelo tradicional de cluster. Né? Quando a gente fala de alta disponibilidade em Windows, a primeira coisa que vem na mente é, vou criar um cluster, vou pegar alguns computadores aí, vou criar alguns nós de cluster, estabelecer o cluster e manter aquele recurso em alta disponibilidade. O SQL sempre participou de cluster, continua participando, continua sendo, podendo ser apresentado a recursos como sendo um recurso do cluster que você colocar no ar, mas desde a versão 2008 a gente tem algumas outras opções além do cluster tradicional que a gente conhece, é isso que a gente vai estar falando nesta sessão, nós vamos conversar aqui nessa sessão. Então, já combinei com o Vitor vai ficar de olho na telinha de chat, né, o chat window, e se vocês tiverem alguma pergunta, conforme a gente for avançando aqui nos slides, vocês podem botar a pergunta lá no chat window e o Vitor vai respondendo as perguntas, as mais comuns e as que forem relativas aqui à apresentação, ele vai me interromper, a gente vai respondendo. Conforme for a pergunta, eu posso responder na hora ou no final da sessão. Eu tenho aqui um slide aqui no fim da sessão para perguntas, né? Tem uma demo agendada também, a máquina virtual já está no ar, e aqui um outro momento para perguntas no final, tá certo? Então, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Armando Lacerda, eu sou um MCT, um Certified Trainer, venho trabalhando com treinamentos oficiais Microsoft há mais de 15 anos, né? Trabalho na área de TI há mais de 25, comecei trabalhando com um banco de dados propriamente, assim, né, primeiro armazenamento de dados que eu comecei a trabalhar foi com o Clipper, pessoal DBase 2, DBase 3, depois o Clipper. O primeiro serviço de banco de dados mesmo foi no mainframe da IBM, né, usando o SQL DS. Depois eu parti para Oracle, trabalhei com Oracle 7, Oracle 8, né, certifiquei no Oracle também. E aí, quando a Microsoft veio com o SQL 7, né, eu já trabalhava um pouquinho com 6.5, mas ele era muito limitado e tal. E aí, quando ela veio com o SQL 7, o pessoal lá no Rio, a empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de treinamento também, me colocou nos cursos lá. Eu fiz parte do grupo, um dos primeiros grupos que se certificou em SQL 7 e fui seduzido pelo lado negro da força e tenho focado em SQL 7, em SQL, né, desde então, desde a versão 7 até agora, 2014, agora 2016, que recentemente saiu com o CTP3, né? Se você quiser testar as novas características aí do SQL 2016,
já saiu o CTP3 aí alguns dias atrás. Então, esse é um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho um perfil no Facebook, ali é mais coisa pessoal, né? Minhas visões pessoais sobre o mundo, né? Política brasileira e tudo mais e tal. Então, é um lance mais pessoal, nada muito profissional ali. De vez em quando eu solto alguma coisa em relação a palestras e eventos que eu participo, que vão ser interessantes. E tem tem um handle no Twitter também, tem lá no LinkedIn. Eu não sou muito ativo nessas dois canais não, mas se quiserem me seguir por lá, me contactar por lá, também está disponível lá, né? Também estou presente por lá, tenho presença virtual por lá. Então, para a nossa sessão, a nossa agenda é essa daqui, né? A gente vai revisitar as questões de definição de alta disponibilidade e de recuperação de desastre, que algumas pessoas confundem esses dois conceitos, então vou dar uma revisada aqui com vocês. A gente vai ver quais são esses princípios de alta disponibilidade, estão documentados, né? Wikipedia, enciclopédia britânica e tudo mais, tem algumas definições genéricas sobre isso. A gente vai ver como é que o SQL e o Cluster C se alinham em relação a isso daí. E depois a gente vai focar especificamente no SQL, né? Como é que funcionam as soluções tanto em cluster, usando o Windows Cluster Service. Para essa aqui não tem demo, para essa só para fazer a diferença mesmo, e por que eu sugiro a todos os meus clientes, os clientes que eu presto consultoria, eu sugiro a todos eles repensarem a implementação de cluster, não para instalações correntes, mas no caso de um upgrade, de migração de versão, e como é que as questões de alta disponibilidade do SQL são mais interessantes, mais flexíveis do que o cluster, e financeiramente muito, muito, muito mais baratas, e evidentemente mais interessante nesse sentido também, tá certo? Beleza, então. Então, qual é a diferença entre alta disponibilidade, que é o nosso assunto aqui, e recuperação de desastre? Basicamente, recuperação de desastre se baseia numa estratégia de backup e restore. Então, é aquela história, né? Eu tenho a minha empresa, estou trabalhando, tenho o meu data center lá na empresa, tenho os meus bancos, os meus SQLs funcionando lá, as minhas instâncias, e eu tenho a minha rotina de backup, eu vou fazer backup dos meus bancos, né, dos bancos que são interessantes para manter backup, vou fazer backup deles talvez para disco, para terminar rapidinho, e dali eu vou lá para uma fita, talvez 2 ou 3, para ter redundância de mídia, e distribuir essa fita geograficamente para algum lugar, né? Uma provavelmente eu vou manter no prédio, a outra eu vou mandar a outra ou as outras vou mandar para algum outro lugar distante caso aconteça algum sinistro no meu prédio, na instalação predial onde esteja funcionando. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? De vez em quando você vê um prédio pegando fogo, fábricas que às vezes têm algum tipo de acidente. E aqui, eu esqueci de comentar, eu estou ministrando essa palestra aqui de São Francisco, na Califórnia, estou aqui ministrando alguns cursos de desenvolvimento de sistemas, que incluem SQL, o dessa semana aqui é sobre implementação web com MVC, também usando SQL e tal. Mas aqui tem terremoto, né? Aqui na costa oeste dos Estados Unidos tem muito terremoto, então é muito comum o pessoal fazer backup e mandar fita para algum lugar mais distante, onde não tem esse tipo de ameaça de desastre natural. No outro cliente, lá em Miami, lá na Flórida, lá já não tem terremoto, lá o que mais acontece lá é a questão do furacão. Então, quando chegar... A política de backup já tem essa estratégia durante o ano todo, mas principalmente na época do furacão é importante. O pessoal lá que faz backup normalmente pega as fitas e mandam para outros estados, né? Porque o furacão normalmente tem um raio muito grande, mantendo as cidades próximas ainda corre perigo. Então o pessoal manda para Atlanta, tem uns clientes meus que mandam para Atlanta, alguns mandam para Kansas City, no estado do Missouri, né? Por lá não tem muito furacão, por lá é mais tornado, mas quando tem tornado por lá não tem tornado na Flórida. A turma fica correndo para um lado e para o outro para poder manter a mídia de backup como é que se diz? Protegida, né? Desse tipo de desastres naturais. Quando acontece um sinistro desse, quando acontece alguma coisa afetar meu data center e eu precisar recuperar o meu servidor, isso significa que eu vou ter algum downtime. Né? Se eu precisar recuperar meu servidor mesmo da fita de backup, quer dizer que meu servidor está fora do ar. Né? Ou o banco de dados em particular, porque um disco pifou e eu não consegui trazer o banco de volta com aquele disco, com a tabela que corrompeu, alguma coisa do tipo.
ou simplesmente porque o servidor apagou e eu estou esperando uma nova máquina e não estava em alta disponibilidade, eu tinha só uma estratégia de recuperação de desastres, então eu vou ter que suportar em um downtime. Para esse tipo de coisa, né, as empresas normalmente têm um Service Level Agreement e essa estratégia de recuperação de desastre, quanto tempo vai demorar para trazer o sistema online novamente, para botar o SQL tanto a instância, se ela morreu também, quanto o próprio banco de dados de volta ao ar. O que acaba acontecendo aqui é que a gente vê muito, nas empresas que eu tenho prestado consultoria, tanto no Brasil quanto fora, a gente vê muita gente fazendo o backup, né, tem até uma certa estratégia em relação a isso, faz o seu backup, mas nunca para fazer o restore. E aí, quando tem, né, na hora que o bicho pega e tem que fazer o restore, às vezes não consegue cumprir o SLA. Isso cria uma grande frustração em todos os níveis de administração. Uma história particular minha, não era SQL na época, eu estava trabalhando numa seguradora lá no Rio de Janeiro, e era um sistema Unix baseado em Digital Unix, o SPF, e ele rodava um banco de dados lá e o HD que o banco de dados rodava pifou. E naquela época era um enorme HD de 1 GB, você tem quanto tempo faz, e a rotina de recuperação de desastre da turma lá, eu tinha acabado de ser contratado, estava na minha segunda semana lá, a rotina era de backup, faz um backup full no início do mês e vai fazendo incremental o restante do mês. E como eu sou um cara de sorte, né, tinha acabado de ser contratado, o banco quebrou, era no dia 20, o disco quebrou era no dia 27. Então demorou tipo 3 dias para o disco chegar dos Estados Unidos lá no Rio de Janeiro, porque não tinha no país, e demorou mais 3 dias para recuperar do desastre que foi baixar a fita, né? Ou seja, parou uma seguradora um quarto do mês, praticamente uma semana, para poder recuperar daquele desastre, aquele disco que falhou. Então, esse é o approach de recuperação de desastre. Quando você faz backup e restore, né, quando você faz backup e sua estratégia de recuperação é restore, você não está falando em alta disponibilidade, você está falando realmente em recuperação de desastre. Essa rotina de backup e restore, ela é super tradicional, né? Todo mundo faz isso. Você tem backup do seu banco? A primeira pergunta que ele faz para você quando você é DBA e está numa empresa, fala, como é que você faz o backup do seu banco? Mas existe uma tendência hoje na implementação de infraestrutura de base de dados, especialmente para base de dados muito grandes, né? Tem o termo Big Data, eu não quero usar o termo Big Data porque ele é relacionado a outra coisa, né? A parte de BI e tudo mais, mas quando você tem bases de dados muito grandes, imagina se uma base de dados tipo o Google Earth, né? Ou Maps do Bing, onde eles têm fotos do planeta inteiro. Em 2000, quando eles saíram com SQL, acho que em 98, né, quando eles saíram com SQL 7, 2000, com SQL 2000, o showcase da Microsoft para SQL na época era o Terra Server, né, que se tornou acho que ainda está no ar, era o Terra Server. E naquela época o Terra Server era um banco de 3 terabytes. Hoje em dia é tranquilo você fazer existem estratégias que vão levar algumas horas aí para você fazer um backup de um banco de 3 terabytes, já não é um banco tão grande. Mas aquela base de 3 terabytes hoje é muito maior do que era. Se você avançar mais um pouco em pensamento de bancos transacionais, né, em relação a backup restore, você imagina um Gmail da vida, né, um Gmail, um Hotmail, um Outlook.com, com caixa postal de gente do planeta inteiro, né, milhões e milhões de caixas postais lá dentro. Fazer um backup dessa infraestrutura é algo praticamente inviável. Então, existe uma tendência, e se você pesquisar isso depois, der um Google nisso daí, você vai ver que existe uma tendência, especialmente para bases muito grandes, onde esse tipo de abordagem aqui ela passa a ser descartada, né? É inviável, impraticável fazer uma política de backup para uma base super grande, e eu também não preciso fazer aquele backup o tempo inteiro. O mais interessante para mim, e se eu tiver que fazer um restore daquilo dali, vai demorar meses, talvez, dependendo do tamanho da base. Então, o mais importante para mim seria, nessa situação, fazer um approach de alta disponibilidade. Eu estou comentando isso por quê? Porque um não descarta o outro. Se eu tenho uma política de recuperação de desastre, não significa que eu possa descartar a alta disponibilidade, porque eles são conceitos diferentes. Né? Qual que é o conceito de alta disponibilidade? O conceito de alta disponibilidade é o meu sistema, minha base de dados vai ser resiliente. E resiliente é um termo que eu até estava conversando com o pessoal aqui na sala de aula mais cedo hoje. Resiliente é um termo que significa que meu sistema vai tomar uma pancada, né? vai sofrer um impacto
de alguma forma, seja porque um equipamento quebrou, seja porque foi uma tentativa de invasão, algum denial of service, alguma coisa aconteceu. Então ele vai sentir um pouco, vai talvez baixar um pouco a performance, mas não vai sair do ar, eu vou continuar trabalhando. Por exemplo, eu estou atendendo um cliente aqui, eu estava usando o Office 365 para pegar algumas informações, e quando eu fui tentar o meu OneNote, eu recebi uma mensagem de erro, e estava lá, o sistema deu um problema aqui, tenta daqui a pouquinho. Aí eu esperei 30 segundos, dei um refresh na página e o negócio veio, né? A informação que eu precisava veio. Então, essa questão da resiliência, né? Às vezes você sente o impacto de performance, mas o sistema não sai do ar. O mais importante na de alta disponibilidade, a característica mais interessante dela, é que ela prevê zero downtime, né? Eu não vou ter downtime eu não devo ter downtime quando eu implemento o sistema de alta disponibilidade. Justamente por essa questão da resiliência. Algo quebra, eu sinto, mas eu continuo andando, né? Igual um carro que fura um pneu, mas eu consigo andar com os outros 3 que ficaram. A ideia é mais ou menos essa. Eu estava comentando com o pessoal aqui mais cedo, né? Como eu falei na sala de aula, a gente teve esse assunto hoje aqui na parte de desenvolvimento de sistemas, e vai sair o filme aí do Sylvester Stallone de novo, né? O Rocky. O Rocky agora vai treinar o filho do Apollo lá e tal. E uma frase muito comum né, muito lembrada do Rocky Balboa é essa: o mais importante não é quão forte você bate, mas quanta pancada você consegue tomar sem cair nocauteado. Então a ideia de estabelecer alta disponibilidade é essa: eu vou tomar pancada, mas eu não vou ser nocauteado, meu sistema vai ficar em pé. Por isso que, né, um não descarta o outro, e em alguns casos, devido ao tamanho da base e da distribuição da base, de repente fica mais interessante até eu investir mais em alta disponibilidade do que investir em recuperação de desastre propriamente dito, em função do downtime que algumas empresas simplesmente não querem ou não podem assumir o risco de ficar fora do ar durante algum período de tempo. Então, alguma coisa para você pensar, alguma comida para o seu cérebro para você pensar depois. Então, recuperação de desastre envolve downtime, alta disponibilidade não envolve downtime, né? Se ela falhar mesmo, aí não tem jeito, mas não envolve. E como é que eu implemento alta disponibilidade? A ideia de implementar alta disponibilidade parte desse princípio aqui, a eliminação de ponto único de falha. Deixa eu ver se eu gosto muito de usar o PowerPoint como quadro negro, por isso que normalmente eu uso ele assim tá em modo de apresentação, mas eu estou achando ele também pequeno, não sei se está ruim para vocês acompanharem aí. Mas então, é isso aqui. Como é que eu implemento a alta disponibilidade? Deixa eu aumentar essa letra aqui um pouquinho. Tá 12. Era para ser 16. Falhou aqui a formatação. É isso. Então, como é que eu faço? Quais são os princípios para a alta disponibilidade? Eliminação de ponto único de falha. Redução da capacidade operacional. Eu sei que eu vou rodar um pouco menos, mas com um pouco menos de performance, mas vou continuar rodando. E, principalmente, não tendo downtime, tá certo? Indo mais a fundo nesses princípios, né, se você procurar lá nas enciclopédias, nos dicionários técnicos e tal, você vai encontrar esses princípios aqui e elementos que precisam estar presentes para você considerar a sua solução como uma solução de alta disponibilidade. Então, o primeiro, como eu já falei, é a eliminação de pontos únicos de falhas. O que é eliminação de ponto único de falha? Qualquer elemento que existe, qualquer elemento de hardware que você esteja usando e que ele só aparece uma vez na sua implementação. Então, se eu estou usando um servidor só, eu tenho um ponto único de falha. Então, eu coloco 2 servidores. Se o meu servidor, por exemplo, tem apenas um único chip de processamento, se eu tenho apenas um processador com não sei quantos cores lá dentro, 4, 8, o que for, se aquele processador falhar, eu tenho um ponto único de falha. Então, eu preciso, de repente, ter 2 processadores. Né? Se um falhar, né, algumas placas-mães conseguem segurar o processamento com o outro, claro, com performance diminuída. Mas a gente consegue segurar o processamento. Se eu tenho uma placa de rede só no servidor, eu tenho ponto único de falha. Então, eu preciso ter 2 placas de rede para poder fazer link redundante. Se for o caso, de alta disponibilidade, né, eu posso usar as 2 placas como uma, e se uma delas falhar, a outra assume com o bandwidth que sobrou. Mas a ideia é essa, e sempre tendo todo tipo de equipamento envolvido na solução, pelo menos em dobro, né? Tem um ditado que diz que quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 pode ser que tenha um. Então é sempre colocar em dobro. Na colocação de rede, né, de implementação de comunicação de rede, 2 switches físicos, né, não apenas 2 cabos de rede que estão conectando em 2 portas distintas do switch.
em VLANs diferentes, por exemplo, mas tendo efetivamente 2 switches físicos. E é muito comum você encontrar isso por aí, né? As empresas que eu tenho dado consultoria, a pessoa já tem investido, tem entendido e investido nisso. E a questão do storage também, né? Se for um storage externo, um storage remoto, você também vai ter aí a questão de múltiplas mídias, de múltiplos lugares para fazer o armazenamento dos seus dados e armazenamento em redundância, usando RAID de algum nível, né? Talvez até em lugares geográficos distintos, como eu já falei, muito comum a gente ter essa necessidade em alguns lugares aqui nos Estados Unidos que são mais propensos a catástrofes naturais. Então, essa é a ideia. Eliminação de pontos únicos de falha. Preciso investir em mais de um ponto único, mais de uma implementação de determinada funcionalidade da infraestrutura para garantir alta disponibilidade. O outro ponto para entender que eu realmente implementei alta disponibilidade, para garantir que eu implementei alta disponibilidade, é ter o crossover operacional. O que é o crossover operacional? Um dos meus servidores estava processando requisições dos clientes. Ele está processando requisições dos clientes. Então, os clientes estão mandando select, mandando insert, mandando update, mandando delete, está fazendo aquilo tudo. E se por algum motivo o meu servidor como um todo cair, aquele momento operacional tem que migrar para algum outro servidor. Esse é o ponto que, na literatura, você encontra lá, é o ponto que é o mais difícil de você implementar redundância. Porque depende muito de você conseguir servidores que consigam compartilhar instâncias dos objetos que estão acontecendo em memória. E quando isso acontece, normalmente você perde muito performance. Atualmente, com a tecnologia que a gente tem, o que a gente acaba acontecendo foi o que eu falei com vocês da minha experiência do OneNote agora mesmo, e a gente vai ver na demonstração também com SQL. Às vezes você pede o serviço e o servidor responde, não deu, tenta de novo. Porque foi na hora que ele estava fazendo o crossover operacional de uma máquina para outra máquina, porque a máquina principal falhou, por exemplo. Embora eu tenha 2 computadores, tinha mais de um processador lá envolvido e tudo mais, né? 2 servidores, mais de um processador envolvido, a migração do contexto de um servidor para o outro não implementa o crossover operacional, porque o que está rodando não passa, não move, mas pelo menos a gente tem o switch operacional automático, né? que é esse terceiro ponto aqui, a detecção automática de falha. Né? Então, esse aqui é mais complicado de implementar, no SQL a gente não tem, mas esse aqui é comum a gente conseguir implementar isso daqui, detecção automática. Ou seja, se um dos servidores envolvidos no meu esquema de alta disponibilidade sair do ar, o outro servidor vai assumir esse papel de servir os dados para os clientes que estão conectados lá. Quando eu consigo implementar esses dois, né, em algum nível, esse aqui, o crossover operacional, como já falei, as instâncias talvez não... o que está em memória, melhor dizendo, para não confundir com a instância do SQL, mas o que está em memória não vai passar, então a transação precisa ser refeita, mas a conexão e a sessão envolvida vão conseguir ser lembradas, né, vão se restabelecer sem problema, e essa detecção automática aqui acontece, então eu tenho um bom nível de implementação de alta disponibilidade. Normalmente os clientes não têm muito, né, as empresas não têm muito problema de fazer o switch de contexto, apertar um botão e falar, não deu, tenta de novo. Né? Eu estava comprando aqui meu ticket para ir no cinema amanhã para assistir, não, na verdade hoje, logo mais, para assistir a estreia aí do Mockingbird lá, né, a final da série lá, e aí quando eu fui comprar meu ticket, ele falou, olha, falhou, tenta de novo. E aí tenta de novo, por algum motivo algo no caminho não deu certo, e aí na segunda tentativa passou, e é comum essas coisas acontecerem. Então aqui a turma não tem muito problema com isso. Agora, esse ponto aqui, o último ponto que define alta disponibilidade, também é muito importante. Né? Como é que os dados são distribuídos? Né? Como é que as informações são duplicadas entre os servidores envolvidos? E é aqui que vai ser uma grande diferença entre a implementação de cluster, e a implementação de alta disponibilidade embutida no próprio SQL Server. E até um ponto de discórdia sobre algumas das tecnologias que a Microsoft documenta, está lá no MSDN, na documentação do SQL Server, ela documenta em relação a opções de implementação de alta disponibilidade no SQL Server que a gente vai ver nos próximos slides, tá certo? Então, esses são os princípios. Revisando rapidinho, eliminação de pontos únicos de falha, crossover operacional, que é complicado de implementar,
detecção automática de falha, precisa estar funcionando, precisa estar em pé para realmente entender como alta disponibilidade, e essa detecção envolve a mudança de servidor principal e como os dados são distribuídos, o método, a forma como os dados são distribuídos entre as unidades de processamento envolvidas, tá certo? Beleza, então a gente vai ver agora como é que isso acontece dentro do próprio SQL Server. Estou dando uma olhadinha aqui no chat, né, Vitor? Por enquanto não tem nenhuma pergunta, acho que o pessoal está acompanhando tranquilo, né? Então vamos andando. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, beleza. Então como é que funciona uma implementação básica de cluster? Aqui eu desenhei aqui algo bem simples, né? Eu roubei umas figurinhas da internet lá no images.bing.com e aí botei essas figurinhas aqui só para a gente lembrar como é que funciona o modelo tradicional de implementação de cluster. Então o que a gente tem? A gente tem 2 ou mais nós, né? 2 ou mais servidores envolvidos no cluster. O Windows está rodando ali, né? O Windows Server 2012, R2 e tal, está rodando lá. E o serviço de cluster foi instalado e configurado, né? Ele está envolvendo os dois nós, os dois computadores, como nós do mesmo cluster. Eles foram apresentados para o cluster, esses 2 servidores. O SQL foi instalado na máquina usando a opção de instalação de cluster do SQL. No wizard de instalação do SQL, na primeira tela você tem, vou instalar o SQL em cluster. Então foi usada aquela opção de instalar o SQL em cluster, e quando aquela opção é utilizada, o SQL é apresentado como um recurso do cluster. Aliás, eu até esqueci, deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu chamar aqui o Chrome, opa, deixa eu dar um pin nesse cara de novo, apertei sem querer, deixa eu chamar o Chrome aqui rapidinho, deixa eu achar aqui, images, google.com, e botar lá para a gente ver, que é o Cluster Management Console, e aqui é SQL. Vamos ver se eu consigo achar um screenshot aqui com SQL. Vamos ver se esse cara aqui é. Não, aqui não tem SQL. Esse aqui eu acho que tem. High Availability. Pronto, aqui a instalação do SQL como recurso do grupo, né, o Cluster Resource Group. Ele está entrando. Eu quero apresentar só uma telinha aqui onde o SQL aparece. Pronto, está aqui. Essa aqui. Deixa eu roubar essa figura aqui. Eu sou um grande ladrão de imagens da internet para ilustrar minhas sessões. Eu amo fazer esse negócio, fica legal. E dá menos trabalho. Então, deixa ele vir para cá. Pronto, está aqui. E o que eu realmente quero enfatizar aqui para vocês, até porque né, essa palestra foi anunciada com alguma antecedência, e um grande amigo meu lá de Recife, que eu moro lá, quando estou no Brasil eu moro em Recife, um grande amigo meu lá falou, Armando, o pessoal viu uma indicação da sua palestra lá, que é a implementação de alta disponibilidade sem cluster, e tipo, o SQL exige o cluster para poder funcionar. E a gente vai ver esses detalhes juntos já daqui a pouquinho. Mas o que eu quero realmente ressaltar aqui para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, ressaltar aqui para vocês é que o SQL aqui, ele é um recurso do cluster. Tá vendo? Eu tenho um cluster, o cluster está em pé, eu tenho o nome do SQL como recurso aqui dentro do cluster, e o SQL está sendo apresentado como recurso. A instância, tá vendo? Está sendo apresentada como um recurso do cluster. Esse design aqui é o design tradicional, você encontra isso na grande maioria das empresas, e é assim que a turma costuma trabalhar com SQL. A última vez que eu trabalhei, implementei uma coisa dessa aqui, foi no órgão estadual lá em Recife, e era para o website dele lá também, eles estavam colocando o website no ar e queria o SQL em cluster, e a gente foi lá e instalou o SQL dessa forma, porque era como estava a especificação do sistema. Qual é a minha bronca com essa implementação e porque já é a terceira vez esse ano que eu apresento essa palestra? Apresentei a primeira vez numa reunião do PES lá no capítulo do Recife. Se tiver alguém de Recife aí, né, se liga nas reuniões do PES local lá em Recife, são sempre muito animadas, sempre tem um lanche maneiro lá e tal. O Michael está por lá tomando conta enquanto eu estou viajando. Mas qual é a minha bronca com isso daqui? Minha primeira bronca é a questão da implementação dos nós. Quando você implementa alta disponibilidade no SQL em cluster, você precisa ter absoluta certeza de que
o SQL não suporta implementação de cluster ativo-ativo. A única implementação possível do SQL em cluster para uma determinada instância, né, que ele trabalha com as instâncias, é ativo-passivo. Vou até colocar em negrito aqui para chamar bem a atenção. Né? É sempre ativo-passivo. Vira e mexe, alguém me liga, alguém faz uma pergunta lá no fórum do MSDN ou numa sala de aula que eu esteja ministrando um curso de SQL, e alguém vai falar, mano, como é que eu faço para implementar um cluster SQL ativo-ativo? Aí a resposta é sempre a mesma, não rola, não vai, não acontece. Aí o pessoal, não, mas eu tive um consultor, tive um amigo, tive um guru, li na internet em algum lugar, num blog, o que for, que dá para fazer ativo-ativo de SQL com cluster, com serviço de cluster, esse serviço tradicional. E, né, se você olhar na documentação da Microsoft, você vai ver, não dá para fazer. Né? O SQL, em função do modelo de processamento, de tudo que acontece no SQL, ele só suporta ativo-passivo por instância. O que você vê muita gente fazendo por aí, a famosa gambiarra, é alguma coisa do tipo, deixa eu pegar aqui uma caixa de texto aqui. Então aqui eu tenho aqui a instância. Eu coloquei aqui o computador americano com acento português para a gente poder trabalhar legal aqui. Então eu tenho aqui a minha instância 01, por exemplo, nesse servidor, que está em cluster, e eu vou ter a minha instância 02, né, bem criativo, bem criativo rodando aqui. Então, como as instâncias são apresentadas como recurso do cluster, a pessoa vai colocar aqui a instância 1 como ativa e a instância 2 como sendo passiva nesse nó do cluster aqui. Deixa eu ver aqui, pegar um gray, né, ela está passiva aqui. E ao mesmo tempo, né, do outro lado do cluster, do lado de cá, ele vai fazer o inverso. A 2 aqui é ativa e a 1 aqui é passiva. E aí entra aquela definição. Então, tá vendo aí? Estou ativo. Eu tenho 2 instâncias ativas em cada nó do cluster, então eu estou com ativo. Dá para notar, né? Não preciso nem puxar muito a história aqui. Dá para notar, evidentemente, que é a famosa gambiarra. Tem alguns bancos funcionando numa instância aqui, tem outros bancos funcionando na instância aqui. Se esse servidor falhar, essa turma vai migrar para cá, os dois vão ficar ativos, as 2 instâncias ativas do lado de cá, e vice-versa. Mas o fato é que as 2 não estão ativas ao mesmo tempo. Né? São instâncias distintas e cada uma ativa do seu próprio lado. Então, né, se você olhar por aí, procurar nos blogs, né, nos artigos da internet e tudo mais, você vai ver a turma implementando esse tipo de cenário. O fato é que isso aqui não é ativo-ativo. Né? Se eu estiver suportando uma única instância no cluster, em um lado ela vai ser ativa, e nos outros lados, se eu tiver mais de um nó, ela vai ser passiva. E essa é uma das minhas grandes broncas, porque você vai você vai investir um monte de dinheiro aqui nesses servidores, na capacidade de processamento desses servidores e tudo mais, e um deles vai estar idle, ele vai estar lá quietinho na dele, se ele não estiver fazendo qualquer outra coisa para outro serviço da sua empresa, ele vai ficar lá quietinho esperando o momento dele de entrar no ar. Então, né, esse é um dos meus problemas. O custo que isso aqui envolve. Na realidade, é um custo de servidor vezes 2. Você precisa do outro servidor que vai ficar lá esperando o momento dele de entrar no ar. Eu estava atendendo um cliente no princípio do ano, lá em Recife, né, e a estratégia dele para o cluster dele, qual foi? Ele migrou, né, de 2008 para 2012, e ele adquiriu um novo hardware para 2012, então ele usou o hardware antigo do 2008 para ficar com o segundo nó do cluster. E como o outro hardware ele era mais antigo, né, tinha menos recursos e tudo mais e tal, ele não estava em produção, at all, né, não estava funcionando, fazendo nada, então ele deixou lá como o segundo nó do cluster. E na hora que às vezes dava uma bronca qualquer no servidor principal, ele migrava para o servidor antigo, não, Deus nos acuda, porque a máquina tinha um profile menor, e aí sofria aquele impacto de performance. E a máquina não estava fazendo mais nada, estava só esperando o momento dela de entrar no ar. Então, né, se a instância 1 entrasse no ar aqui, ela ia ter que disputar recurso com a instância 2, e se a instância 2 já estivesse usando a memória inteira, as duas iam sair no pau aqui para tentar usar a memória. E por aí vai. Né? Então, tem esses 2 problemas aqui nesse layer, nessa camada aqui da implementação do cluster. O outro problema de arquitetura, né, que eu não gosto na questão da implementação de alta disponibilidade com o Windows Cluster Service ou qualquer outro tipo de cluster,
é a questão do storage, né? Ele vai exigir que seja um storage remoto. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que usar aqui no storage remoto um serviço que você tenha confiança, né? Um equipamento que você tenha confiança. Então, você vai pular para um storage não sei, da HP, da Dell, da AMC, e o que acontece com esses storage de remotos, né, de confiança, é que eles também são muito caros, né? Certamente você está aqui nessa palestra, você deve estar por dentro da área, deve estar vendo o preço das coisas, trabalhando junto com a sua empresa, ou estudando na faculdade, está, né, colocando a par do preço de mercado das coisas. Se você for comparar o preço de um disco rígido que é fornecido por uma empresa de solução de storage, por exemplo, um disco rígido para storage da AMC, se você for comprar mesmo que seja um spin disk de 15 mil rotações SCSI para funcionar no AMC, se você for comparar ele com um outro de 15 mil rotações que você, se for lá no Rio, se for lá no edifício Avenida Central, comprar lá no edifício Avenida Central, aqui eu estou exagerando, né? Mas se você for comprar lá, o preço dos dois são absurdamente distintos, né? É muito mais caro você comprar um disco de alta qualidade para um storage desse, em função da qualidade, né? Dele ser de alta qualidade. Ele vai rodar, você pode colocar um disco desse para rodar durante 5, às vezes até 10 anos. Eu tenho um cliente na Flórida que ele está rodando. Agora ele trocou, ele faz alguns meses ele trocou o storage dele, mas ele estava rodando um storage de IBM, ele rodou aquele storage de IBM 7 anos sem tirar do ar. Rodando os discos todos rodando durante 7 anos sem parar. Algumas interrupções por questão de furacão, falha de energia. Teve uma vez lá que esqueceram de colocar gasolina no gerador, faltou luz e o gerador não entrou porque não tinha gasolina. E aí parou tudo e tal, mas 7 anos praticamente rodando ininterrupto e o disco aguentou sem dar problema, né? Pau o tempo inteiro, né? Tudo rodando, né? O sistema inteiro, todo o sistema de negócios deles rodando naqueles discos e tudo mais. Então são discos mais caros, eles são mais caros porque eles têm muito mais confiabilidade. Mas é aquela questão, quando eu olho para isso daqui, para esse design, isso aqui parece que é um ponto único de falha. Embora a gente saiba que não é exatamente um ponto único de falha, porque tem vários discos lá dentro, tem várias controladoras, tudo ali dentro é redundante, ele é feito mesmo para alta disponibilidade, ele só tem a aparência de ser um ponto único de falha porque é uma caixinha, né, um caixão, dependendo do servidor, né, uma caixa grande, lá no data center. Mas em outro aspecto, ele realmente é um ponto único de falha porque ele está num lugar só. Né? Eu posso ter esses dois servidores de cluster aqui, por exemplo, em prédios diferentes e com conexão pelos switches de alta velocidade para esse servidor de storage aqui, né? Para esse storage server. Mas o storage server está num lugar só. Então, eu não tenho um dos níveis de redundância que é a redundância geográfica. Eu não tenho ele colocado em outro lugar. Nem tem como ter ele colocado em outro lugar. Porque o cluster exige esse storage compartilhado. Então, né, dois grandes problemas aqui são essa questão do custo das peças do cluster, propriamente dito, do cluster como um todo, e a questão dele não ser geograficamente redundante. Eu não consigo fazer uma dispersão disso daí em outros lugares. Né? Se eu quisesse colocar meu sistema em alta disponibilidade e acontecesse um terremoto aqui em São Francisco, e eu quisesse ter ele funcionando, vamos dizer, em Arizona, lá em Phoenix, lá no Arizona, então não dá para fazer, né? Com cluster não dá para fazer. Aí o que a turma acaba fazendo? Acaba duplicando isso tudo. Acaba duplicando isso tudo aqui no outro local, né? Leva isso daqui, implementa uma coisa igualzinha disso daqui lá no Arizona, e aí o custo, olha como é que o custo vai lá para cima, né? Vai lá para o céu, né? Em função das exigências do cluster para o cluster funcionar. Deixa eu apagar isso aqui, foi só para ilustrar a replicação de sites, né? A redundância de sites. E um outro detalhe em relação ao cluster é o detalhe da infraestrutura de rede. Né? Normalmente o cluster ele vai exigir uma infraestrutura de rede dedicada para ele. Né? Você vai ter um cluster de SQL, se for só para SQL, ainda assim é importante você ter só para ele por causa da redundância de canais para falar com o cluster. Esse cluster provavelmente está servindo não só ao SQL, mas a outros servidores também, então os switches precisam ser dedicados para esse cara, e tem toda uma configuração especial para o switch, aquela questão do Jumbo Pack, né? Toda aquela questão de configuração do switch propriamente dito.
Eu tive um cliente também esse ano que teve um problema de performance no SQL e na hora que o SQL estava em cluster, então na hora de verificar o que estava acontecendo de errado, ele teve que sair em todas as camadas. Então eu estava ajudando eles na parte de SQL, eles tiveram que chamar uma pessoa do storage, né, a empresa que vendeu o storage para eles, e tiveram que contratar um outro consultor para verificar, para dar um laudo nos switches envolvidos, para ter certeza que o switch estava ok. Então, você vê que, além de ser dedicado, mais uma vez, o problema do custo é impactante. Né? A grande realidade aqui, o resumo da história aqui, é que o custo é muito impactante. Né? O custo de implementação de cluster ele é muito alto. E a Microsoft, conversando com o pessoal aqui em Seattle, né, a Microsoft, alguns anos atrás, recebendo esse feedback de grandes empresas, falou, olha, é muito caro manter essas coisas, precisa de alguma solução alternativa e confiável. Então foi aí que a Microsoft resolveu começar a desenvolver aí melhores opções de alta disponibilidade embutidas no próprio SQL e não dependendo do serviço de cluster, né, não sendo um recurso do cluster. E aí nós acabamos aí com essas 4 opções tecnológicas aqui, 4 opções de features do SQL, né, que chama aqui de features do SQL, para você implementar a alta disponibilidade. Essa primeira aqui eu não concordo. Eu coloquei só porque ela aparece em algumas documentações da Microsoft, que é a questão do Standby Server. Como é que funciona o Standby Server? Acho que está no próximo slide aqui, né? O Standby Server. Como é que ele funciona? Ele funciona numa política de automação de backup. Então eu tenho o servidor primário, eu vou automatizar meu backup nesse servidor primário, vou fazer backup de log, conforme de tempo em tempo, vamos dizer de 5 em 5 minutos. Vou compartilhar esse log em alguma pasta compartilhada e eu vou criar todos os agentes necessários no SQL, usando lá os wizards que vem com SQL, para o servidor secundário, o servidor de standby, ir lá naquela pasta, fazer o restore daqueles transactions logs, tirar aqueles logs lá para fazer aquele restore de novo, botar em algum lugar, e manter o banco secundário em recovery mode, né, esperando o momento dele precisar entrar no ar. Esse banco do Recovery Mode ele até pode ser usado para leitura, se for o caso, tem como colocar ele para ficar somente de leitura. Mas o grande lance aqui é que o lag, né, para sincronizar um lado e outro, é muito grande, né? O lag é enorme. Você não consegue fazer isso a cada milésimo de segundo, a cada meio segundo. Você vai programar isso aqui, sei lá, 5 minutos, a cada 5 minutos. Então, se der um problema de falha de servidor primário aqui, você vai perder 5 minutos de transações no pior cenário. Ou seja, vai haver perda de dados. E em alta disponibilidade, a gente não quer ter perda de dados. Eu posso ter uma transação invalidada, mas eu não posso ter perda de dados. Né? Mas a documentação da Microsoft coloca, eu não recomendo, então eu coloquei aqui só para ficar em alinhamento lá com alguns documentos que existem lá. Outra solução que eu não concordo, né, que está aqui na listinha aqui, que é a solução de replicação. Opa, meu mouse está pregando truques em mim, pregando peças. Então, é a parte de replicação. Você também vai encontrar algumas pessoas falando por aí que se você implementar replicação, você está de alguma forma criando alta disponibilidade, porque você está criando cópias dos seus dados em servidores distintos. Muita gente procurou fazer isso de quando em vez, como uma forma alternativa mais barata ao cluster para você fazer uma espécie de alta disponibilidade numa agenda menor. Mas a grande realidade é que o serviço de replicação da SQL nunca foi feito para ser considerado uma solução de alta disponibilidade. Né? Ele se baseia nesse conceito aqui de publicação, né, de edição de conteúdo, onde você tem o publicador, você tem o distribuidor e o assinante. Então, você escolhe quais são os dados do seu banco que você quer replicar para um determinado subscriber, né, para um determinado assinante. E esse conteúdo não é o conteúdo inteiro, não é necessariamente o conteúdo inteiro do banco, é o conteúdo de algumas das tabelas e talvez até algumas das colunas dessas tabelas apenas para o outro lado. O que significa que, efetivamente, isso aqui não é uma melhor opção de você fazer replicação e também incorre em perda de informação num determinado, em praticamente todos os cenários em que houver falha ou do publicador e do distribuidor. Então, o que a gente tem mesmo a partir do SQL 2008 é o espelhamento, o mirror. O mirror foi muito legal. Tem gente que considera o mirror o avô do Always On, que é onde eu vou parar, que vai ser o último ponto. Eu vou fazer a demonstração e ver as perguntas que se pintar alguma pergunta aí.
Mas o Mirror que a gente tem lá no SQL 2008 implementa foi feito para efetivamente fazer essa questão de alta disponibilidade. Ele foi desenhado para fazer isso. Então, o que eu tenho? Eu vou ter um servidor principal, eu vou ter o servidor espelho, eu tenho o banco que está rodando no principal, eu vou fazer um backup desse banco e botar no espelho, e vou deixar esse banco em recovery, e vou estabelecer o mirror, né, o espelhamento, entre esses dois servidores. Quando eu estabelecer esse espelhamento aqui, o que vai acontecer? Todas as modificações que vierem para a instância principal, o banco principal, para a cópia principal do banco, e aqui é feito por banco, não é por instância, é bom notar essa diferença entre cluster e a feature do SQL, né? No caso aqui o mirror, que é feito por banco. Então, tudo que vier aqui, que bater no transaction log, né, todas as modificações que vierem para o banco, essas modificações que vão para o transaction log, as transações que deu commit, elas vão passar obrigatoriamente para o mirror, para o outro lado. E eu posso configurar isso para acontecer de forma síncrona ou assíncrona. Ou seja, se o cara começar uma transação aqui e for modificando tabelas, né, dados daqui das tabelas do lado de cá, ele vai mandando para o lado de cá também. Quando vier o commit para fazer essa modificação valer, o servidor principal vai esperar aquele commit ser também marcado no transaction log do mirror, e quando o mirror responder, fiz o commit, aí ele fala para a aplicação cliente, ok, tá feito o commit. Então, isso garante zero perda de dados de transações que receberam commit, receberam ok do servidor principal, né, do servidor de produção. E garante zero perda de dados. Se eu fizer de forma assíncrona, né, como o nome já diz, ele vai fazer o commit, vai avisar para a pessoa lá, para o cliente, que ele fez o commit no banco local, e ele vai torcer para o lado de cá conseguir fazer o commit também. Agora, se antes do dado sair daqui para cá, esse cara cair e ele já falou para o servidor principal que ele fez o commit, há uma possibilidade de perda de dados. Qual é a frequência que essa comunicação acontece? Ela é instantânea, né? Real time. Então, bateu aqui, ele vai mandar para cá. No SQL 2008. Né? Ele bateu aqui, bateu no principal, ele vai mandar para o mirror. E imediatamente, um para o outro. A diferença entre síncrono e assíncrono é que no síncrono ele vai esperar a resposta do mirror de que tudo ocorreu bem do lado de lá. No assíncrono ele vai mandar a resposta para o cliente, mesmo sem receber uma confirmação de que tudo ocorreu bem do lado de lá, do lado do mirror, e se não ocorreu, ele vai tentar resolver de novo, tentar fazer de novo aquela transação, mandar de novo aquele pacote. Então, evidentemente, a comunicação entre esses dois tem que ser muito boa, você não pode ter uma latência muito grande. Eles recomendam aí uma latência abaixo de 200 milissegundos. Aí 200 milissegundos já é muito alto, né? A ideia é que ela seja bem pequenininha mesmo. Mas essa questão de poder ser até 200 milissegundos é uma questão que você pode colocar esse mirror geograficamente em outro lugar. Você pode jogar ele numa outra cidade, desde que você tenha uma conexão né, um broadband legal conectando esses dois sites, você consegue fazer esse mirror geograficamente distintos. Né, lá em Boston, por exemplo, num banco que era meu cliente lá em Boston, a gente fez isso daí, e era importante, né, ter os dois lados do espelho geograficamente separados, em função do prédio lá ser antigo, o pessoal está com medo de pegar fogo lá no prédio e tal, então mandaram outro servidor para um outro prédio lá no centro da cidade. E a questão aqui da virada automática do principal para o mirror, ele depende de um outro servidor SQL, que pode até ser um SQL Express, né, para não ter que pagar licença e tudo mais e tal, mas ele depende de um terceiro servidor que fica olhando para esses dois caras aqui, se o principal sair do ar, o switch over, né, para o mirror pode ser automático se esse cara estiver funcionando. Se eu não tiver o servidor de testemunha, né, o witness server, se eu não tiver o servidor de testemunha lá, se esse servidor cair, aí o switch tem que ser manual. Alguém tem que vir lá de cá e falar, agora a bola está contigo. E aí entra a questão do downtime. Já não é uma alta disponibilidade tão bacana assim. E para resolver essa situação, né, para implementar isso de uma forma melhor, é que a Microsoft soltou no SQL 2012, em 2012, 2014, a questão do Always On. Então, o Always On... Oi? Antes de começares aí no Always On, que está aqui duas perguntas, se calhar é interessante responder. A primeira pergunta do Paulo Nobre, se é uma boa prática complementar a minha estratégia de backup com a replicação. E a outra pergunta do Anderson Souza, tenho um ambiente em que estou utilizando o Mirror e com isso não estou realizando a manutenção dos índices e estatísticas,
pois notei que os logs aumentaram muito. Tem alguma solução para voltar a fazer a manutenção? E faltam quase 10 minutos para terminar a sessão. Tá certo, obrigado, Vitor. Então, em relação à primeira pergunta a segunda foi do Anderson, né? A primeira é do Paulo Nobre. Paulo Nobre. Então, a pergunta, eu ia anotar aqui, acabei não anotando. Repete para mim de novo, Vitor, a primeira pergunta. A segunda foi de índice, né? Questão de índice, porque já está em Mirror. A primeira pergunta foi em relação a se é boa prática colocar autodisponibilidade mesmo ter uma rotina de backup, não é isso? Exato. Beleza. Então, Paulo, a resposta é sim, né? Você pode implementar os dois, mas como eu falei, em alguns cenários, algumas empresas até têm suprimido a implementação de backup restore em função de ter uma confiança na infraestrutura implementada para autodisponibilidade. Né? Existem vários serviços de correio na internet que não fazem mais backups das caixas postais, eles simplesmente as mantêm em alta disponibilidade, serviços de nuvens que tem por aí, em função do tamanho e da distribuição das bases. No caso de SQL, o mesmo princípio, eu não estou dizendo para você aplicar, não estou falando isso, tá certo? Mas é possível, né? Você pode manter os dois, recuperação de desastre para o cenário catastrófico e alta disponibilidade para evitar que o seu data center que está na sua empresa no mesmo prédio seja resiliente e não tenha downtime. E se for o caso de você conseguir fazer distribuição geográfica, né, de realmente conseguir fazer distribuição geográfica da sua solução de autodisponibilidade, e dependendo do tamanho do banco, né, do investimento para você fazer backup e restore, você pode até considerar não ter recuperação de desastre e ficar só com autodisponibilidade. E a questão da parte de manutenção de índice, que o Anderson comentou aí, né, quando ele faz uma manutenção na base, não é isso, Anderson? E roda lá, né, as rotinas de manutenção da base e tudo mais, e o transaction log cresce, não existe, tudo que vai para o transaction log vai ser replicado para o outro lado. Né? Tudo que as bases são realmente espelho uma das outras. Então não existe uma opção de você falar, né, eu vou fazer aqui minha rotina de manutenção e eu não quero que você passe o que acontecer aqui lá para o outro lado. Porque, né, se for o caso de virar, ele tem que virar idêntico para o lado de lá. Dependendo da forma como você está fazendo, do volume dos seus índices, de repente uma olhada novamente nos índices é algo que você, na estrutura dos índices, na estrutura né, de quantos índices você tem, se eles são necessários para a sua aplicação e tudo mais, uma revisão nisso daí pode diminuir o volume de logs que são gerados. Por outro lado, né, tecnicamente não tem como você reduzir esse volume se o que você tem lá é o que você precisa ter. Então, o ideal é que você tenha uma rede legal conectando os dois pontos, as máquinas tenham performance legal para isso poder acontecer no menor tempo possível. O ponto aqui é o que vai para o log é copiado de um lado para o outro. Né? Então, se você quiser reduzir esse tempo, reduzir esse volume, você tem que reduzir o volume de dados que você vai estar trabalhando. Eu não recomendaria você quebrar o mirror ou desabilitar o Always On, né, desfazer o Always On, rodar a manutenção dos dados e voltar e reimplementar tudo de novo. Eu não recomendaria você fazer isso. Tá certo? Beleza. Então, tá. Para encerrar aqui, estou nos meus últimos minutos, né, Vitor? Então é assim que o Always On. Então, qual é essa característica do Always On aqui? Primeira grande característica que eu posso notar aqui é o seguinte: os discos não precisam ser remotos. Igual no Mirror, os discos podem ser DAS, né, que eles falam Direct Attached Systems. Eles podem ser conectados no próprio servidor e em função de eu ter discos repetidos para todos os lados, eu posso efetivamente investir em discos mais baratos. Né? Se for o caso, até habilitar aquela questão de storage do Windows e formar um JBOD dentro do próprio servidor lá para garantir duplicidade, RAID e tudo mais, né? Hot swap se for o caso. Mas o fato é que eu não preciso investir tão caro em storage. Né? Eu posso investir em discos comuns de performance, é claro, né? Discos rápidos, SSD até, mas eles estão conectados na própria máquina. Em termos de custo, isso costuma ser bem mais barato do que você investir num storage de uma dessas grandes marcas, desses grandes fabricantes. Diferente do Mirror, do SQL 2008, com o Amazon eu posso ter vários servidores envolvidos, eu posso criar, né, envolver 2, 3, 4 servidores, posso ter vários servidores envolvidos dentro do meu esquema.
E isso aqui não é apresentado para o cluster como um serviço. Guarde bem esse ponto. Eu falei, alguns amigos meus me contactaram e falaram, mano, você falou que não precisa do cluster, precisa do cluster. O Always On necessita do serviço do cluster. E eu vou chamar aqui a máquina virtual para a gente ver isso na máquina virtual, porque o tempo está acabando. Eu quero que vocês vejam isso aqui no próprio SQL. Deixa eu chamar ele aqui, fazer o login de novo. Isso aqui é uma das máquinas virtuais que a gente usa nos cursos oficiais. E agora foi. Então ela já tá, o esquema aqui já está mais ou menos pronto para fazer uma demonstração de Always On. Então, o que acontece? Se eu for aqui nesse servidor, tá vendo aqui, eu tenho 3 máquinas aqui nesse ambiente. Eu tenho, na verdade, 4, né, um Domain Controller, e eu tenho o Cluster 1, o Cluster 2 e o Cluster 3. Eu tenho 3 máquinas envolvidas aqui, 3 máquinas virtuais, e elas vão fazer parte do cluster, elas vão fazer parte do cluster. Então, se eu vier aqui na máquina, aqui no Server Manager da máquina, e é isso que eu quero deixar bem claro aqui, né, para vocês não se confundirem. Para eu poder habilitar o serviço de Always On no SQL, eu preciso vir no servidor e habilitar o serviço de cluster. Cadê? Eu quero esse cara aqui, que é a máquina que eu estou. Cadê? Windows Cluster Service. Next. Deixa eu ver aqui. Aqui é o SCSI, aqui é essa parte de storage, beleza? Mas esse cara aqui, né? Eu preciso habilitar ele, ó, tá vendo aqui, ó? Ele está instalado. Então eu habilito, tá borrando aqui a tela, né? Esquisito. Ele está instalado, ele está habilitado, tá vendo? Mas se eu olhar lá no gerenciador do cluster, tá aí, Cluster Manager, Fellow Cluster Manager. Se eu der uma olhadinha lá, cadê ele? Aqui, Fellow Cluster Manager. Se eu der uma olhadinha aqui, eu vejo que a única coisa que eu tenho aqui são, né, seriam discos, mas ainda não estão apresentados ainda, seriam discos, e o SQL não aparece aqui como um serviço do cluster, como ele apareceu aqui, nesse snapshot que eu peguei da internet para vocês verem. Então, entendam com atenção, entendam com clareza, que o serviço de feature de Always On do SQL, ela precisa que o serviço de cluster esteja habilitado no servidor, mas o SQL, propriamente dito, não é apresentado como um recurso do cluster. E é por isso que o título dessa palestra é Alta Disponibilidade sem Cluster, ou seja, eu não estou apresentando o SQL como um recurso do cluster, embora o serviço de clusters tenha que estar habilitado, porque o SQL vai usar algumas das DLLs do cluster, especificamente para eliminar a questão do Witness Server que tinha no 2008. Para eliminar esse camarada aqui, ele vai usar o serviço de alta disponibilidade, os binários de alta disponibilidade, para poder fazer o controle de quórum, para ver quem tá funcionando e quem não está funcionando. Eu tenho mais 2 minutinhos só para terminar aqui. Eu ia rodar aqui a minha apresentação, né, sobre criar o cluster, mas eu acabei me empolgando nas explicações. Vai ficar aqui meio que na promessa. Eu tenho esse vídeo, essa palestra gravada em outro canal que eu apresentei outro dia. E se vocês quiserem, me mandem uma mensagem depois por um dos meus handles, né, no Face ou no LinkedIn. Eu mando o link para vocês lá no YouTube, onde eu faço a demonstração dessa implementação aqui. Mas, né, a ideia é que eu vou vir aqui dentro do SQL e vou criar um novo Availability Group e vou criar o meu Always On de dentro do SQL sem depender do serviço de cluster, tá certo? E aqui esses 2 bancos que estão aqui, vocês vão ver depois lá no vídeo lá, que eles trabalham em alta disponibilidade. E um outro grande detalhe que melhora muito a questão da implementação em função do cluster, qual que é? É que os meus servidores SQL aqui, embora, lembre-se, somente um pode ser ativo, leitura e gravação, somente um. Mas usando o serviço de Always On, eu posso usar os outros servidores do meu ambiente como servidores ativos somente para leitura. E os meus desenvolvedores, ou se eu colocar um Report Service, por exemplo, eu posso configurar as aplicações que os meus desenvolvedores da minha empresa fazem, ou o Report Service, se eu estiver publicando algum relatório, ao invés de usar o servidor de leitura e gravação, a usar os outros servidores que eu colocar como somente leitura, desafogando grandemente a demanda de I/O do servidor de leitura e gravação.
né? Porque esses dois competindo por transação torna o sistema muito lento, né? Porque a gravação é normalmente 3 vezes mais lento do que leitura. E quando um disco está lento, e depois está lendo e depois tem que gravar, você perde tempo físico da cabeça se movimentando para um lado para o outro, fazendo competindo né, pela mídia. Se eu consigo fazer as leituras, somente leituras, né, toda a parte de relatório, apresentação, website, por exemplo, que for só para mostrar dados, a partir de outros servidores, eu desafogo grandemente o meu servidor principal e efetivamente eu tenho ativo para leitura, só para leitura. Ativo só um para gravação em qualquer momento, tá certo? Então é isso aí, né? Fiquei devendo a demonstração ao vivo, porque eu perdi um pouco o track aqui do horário, já são 11 horas aqui no horário de São Francisco, já se passou uma hora que a gente começou. A demo, né, fica prometida lá no YouTube, ela já está lá, inclusive, então quem quiser ver essa demo funcionando, é só me passar a mensagem depois que eu mando para vocês. Vitor, tem mais alguma pergunta aí do pessoal, não? Estão a pedir para pôr aí o slide dos contactos, para depois enviarem questões. Okay. Esse cara esquisito aí. Está aqui também um comentário. Deixa eu ver aqui. Quem é que é? Do Anderson Souza, a dizer que realmente o Always On é ótimo, mas temos que justificar à empresa o motivo da troca de uma versão standard para uma Enterprise. E está a dar os parabéns pela sessão. Legal, obrigado. Normalmente o motivo que eu apresento, no caso, normalmente é para migração, né? A não sei que já esteja havendo algum problema na parte de infraestrutura, mas quando alguém vai fazer migração e já tem um cluster funcionando, normalmente quando eu sugiro para a empresa, olha, vocês já consideraram o Always On para essa migração? Mas a gente já tem cluster. Olha, não significa que você vai se desfazer dos seus investimentos, mas você já está comprando máquina nova para o servidor, né, para a sua migração para o seu próximo servidor. Então, o principal motivo que eu posso apresentar para você é o seguinte, olha, o seu custo vai ficar mais barato, vai ser menor. Né, a implementação vai ficar mais barata, o seu custo vai ser menor. E quando você coloca na planilha lá e pega os preços dos fornecedores e compara 3 servidores para ficar em Always On com 2 servidores em cluster mais o storage, eu tenho percebido algo entre 20% e 30% aí de diferença de preço. Então, tecnicamente é o nosso lado, mas para a empresa, normalmente o gestor, ele normalmente está olhando muito mais a questão de custo, a questão de gerenciamento, de manutenção, do que efetivamente a característica técnica da solução. A palestra foi técnica, a gente sabe, deu para ver que o Always On realmente oferece tecnicamente muito mais soluções, mais flexibilidade. Nesse aspecto, a gente normalmente consegue compartilhar a nível de gerência também, mas a justificativa fica normalmente afunilada para a questão de preço, né, que fica mais barato, e a questão de manutenção, que envolve menos gente especializada. Se a empresa já tem um DBA, já trabalha com DBA, quando tiver um problema de infra, não vai ter que envolver um cara de switch, um cara de rede, um cara do storage, tem muito menos gente envolvida, logo o custo de manutenção é menor também. Ok, não há aqui mais perguntas. Queria agradecer a tua disponibilidade aqui para ajudar aqui no evento. O prazer foi meu, foi muito legal participar. E né, eu gosto dessa parte de training, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. E né, quem quiser manter contato lá pelas redes sociais, estamos lá. Ok, então ficamos a aguardar então pela uma próxima oportunidade. Vitor, obrigado por muito obrigado. Aí, hein? Obrigado a todos os participantes e não se esqueçam de preencher o questionário para ficarem habilitados aos prémios no final do evento. Obrigado. Obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, até a próxima.